Muito bem, estamos aqui em mais um programa Análise Direta e hoje para conversar com o pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Mauá, Nerival Acioli. Ele vai falar de uma missão bastante importante. Eles foram no final do ano passado para a África e aí eu sei, né, que é um trabalho importante mesmo, porque na África tem muitos problemas, né, pastor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E realmente tem muitos problemas. Até para você especificar para a gente, acho que é até meio complicado, né? Porque lá tem analfabetismo, lá tem AIDS, lá tem muitos problemas, tem a fome também. Então, enfrentar esse problema, estar lá, participar... Ficou 15 dias na África. Sim. Né? E aí se ouviu muitas coisas assim, tristes, com certeza, que a gente não vê no Brasil. É verdade. A realidade da África é uma realidade que o mundo, de fato, não conhece. A África é um país de contrastes, que tem dificuldades diferentes em locais diferentes. Então, esta é a realidade de muita gente que sofre na África. Como foi? Quando surgiu a ideia de propagar o Evangelho na África? Essa ideia surgiu já há alguns anos. Nós temos orado já há alguns anos, aproximadamente uns 4, 5 anos. E chegou a oportunidade de nós fazermos a nossa parte. Tem muitas pessoas lá trabalhando. Enquanto vocês estão no Brasil, tem outras pessoas lá, né? Existem muitas pessoas. Nós estamos trabalhando hoje em parceria com a missão do estado da Bahia, que está na região de Rabanai, na província de Chimoio. Então, existem muitas pessoas trabalhando na África e tem muita coisa a ser feita. Eu tenho imagens para mostrar para o pessoal de casa, algumas fotos que foram tiradas lá, nessa experiência, nessa viagem para a África. Então, vamos lá. Rodou, o pastor vai falando aqui, vai comentando cada foto que passa no ar para o pessoal de casa entender um pouco mais, né? A gente ouve sempre nos noticiários, mas quem vai lá, com certeza, acompanha tudo mais de pertinho. Verdade. Vamos lá, olha lá. Nós temos aí, essa foi uma concentração que fizemos. Estamos aí num ginásio construído pelos americanos. Nesse ginásio foi feita uma grande cruzada e nesse mesmo ginásio estuda 850 crianças. Nós estamos aí com dos alunos, esses são os alunos que estudam juntamente conosco lá na nossa missão. São seus amiguinhos, né, pastor? São meus amiguinhos, os companheiros. Nós temos ali o pastor Orlando com o Dayton, que trabalha hoje numa região totalmente alheia à civilização. Está no Rabanai, uma região atrás do Zimbábue. Essa é a realidade das nossas crianças. A fome, a dor, a perda. Essas crianças são órfãos e é uma realidade que nós temos lidado na África. Dos países que vocês estiveram, assim, dos lugares que vocês percorreram, quais os cristãos mais sofrem perseguições? Eu acredito que hoje o cristão, principalmente por causa da guerra interna que há dentro do Zimbábue, os cristãos têm sofrido por demais. Principalmente os cristãos estrangeiros, os missionários têm sofrido demais. Porque o branco, ele chama lá o Muzungu, é tido como patrão. O Zimbábue foi colonizado pelos ingleses, depois foram expulsos os ingleses. O Moçambique foi expulsar os portugueses. Então, há uma desconfiança muito grande. E quando alguém professa a sua fé, principalmente onde a feitiçaria é muito forte, esse cristão ele é perseguido por parte dos feiticeiros. Então tem que ser um trabalho bem consciente, bem consciente. Na verdade, é muito fácil a pessoa se converter na África. O que é difícil é ele professar a sua fé. Porque quando ele vem para o Evangelho, ele vai ter que romper com todo o sistema. Não há médicos. Então o feiticeiro trabalha como... Ele é o curandeiro, ele tem um chás, ele tem as ervas, eles fazem o remédio. A criança, quando nasce, tem que ser levada ao feiticeiro. Ele faz um trabalho, coloca um cordão para não ter enfermidades. Com o tempo tem que voltar, colocar o segundo cordão. Depois tem que voltar a colocar o terceiro cordão. E todas as vezes que essa pessoa tem enfermidade, ele tem que voltar aos feiticeiros para que negocie com os espíritos. Então, na verdade, o africano ele acaba sendo uma espécie de refém da sua cultura. Quando vocês chegaram lá, houve algum tipo de rejeição? A princípio não. Há desconfiança.
Quando ele vê um branco, vê um muzungo, como eles dizem, há uma desconfiança, porque eles foram escravos muito tempo dos brancos. Então, é por isso que hoje o objetivo de nossa missão é preparar nativos para que trabalhem com eles. Trabalhe com eles. Então, o nosso objetivo é formar obreiros da própria nação para que não tenhamos problemas dessa situação. Mas dentro da igreja há uma mudança muito grande. Lá vocês têm uma escola, né? Um espaço, como você disse, que atende mais de 800. Essa, na verdade, é uma das missões brasileiras que está lá. Mas existem muitas missões brasileiras que trabalham na alfabetização. É uma forma de nós desenvolvermos o evangelho integral, pois essas crianças, para muitas delas, a esperança de comer um bocado, essa é a escola. Então, existem muitas missões que desenvolvem trabalho infantil, que trabalham com criança. Algumas escolas, o exemplo dessa escola, é uma escola que trabalhamos em parceria com o governo federal e recebeu essa escola no ano 2008 como um título de excelência. Imagine naquele espaço que vocês acabaram de ver. Nossa, lá vocês vivenciaram muitas coisas, né? Falta de infraestrutura, saúde, saneamento. Conta pra gente aí todos os detalhes. O problema hoje, principalmente, vou falar um pouquinho mais do Moçambique, a gente vivendo a questão geográfica do país, a questão cultural do país, a questão social do país. Nos países desenvolvidos, as pessoas migram do mato para as cidades. E nas cidades elas encontram refúgio. Na África não há essa realidade, porque a miséria que há no mato, há na cidade. Então, eles desenvolvem as tribos, as culturas, e eles trabalham na sua própria tribo. Nós trabalhamos na região de Chimoio, e nós temos 51 dialetos, num local muito pequeno. Então, nós estávamos desenvolvendo uma cruzada em Gondola, onde tínhamos pelo menos ali umas 20 dialetos diferentes. Então, é muito difícil. Então, hoje, Deus tem propiciado isto. O português é a língua oficial de Moçambique. Então, as crianças que vão à escola já sabem falar português. Então, as pessoas que são alfabetizadas já sabem falar português. Então, Deus está preparando o português para que a gente possa comunicar com eles. E nessa escola trabalham brasileiros? Nessa escola trabalha brasileiros, nós temos a ajuda de alguns países, do México, dos Estados Unidos, que mandam seus missionários, que trabalham como professores. E nós treinamos pessoas do próprio país para que possam trabalhar e dar uma oportunidade a essas pessoas. Que a principal necessidade hoje da África é de educação. Educação cristã.